Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Sofonias 1 a 3. Eis a palavra de Yahvé que veio a Tsefani ben Cushi, Sofonias filho de Cushi, cujo nome significa Yahvé protege, neto de Gelalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Tornarei a destruir tudo que se sustenta sobre a face da terra, palavra profética do Senhor. Exterminarei tanto os seres humanos quanto os animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e todos aqueles que causam tropeço e transgressão. Os ímpios serão apenas montões de destroços. Tudo isso farei quando eu ceifar o homem da face da terra. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, aniquilarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes. Aqueles que vão para o alto dos terraços a fim de adorar o grande exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando em nome de Yahvé, o Senhor, e também por Malcão, Moloque, grande rei. Os que deixam de seguir o Senhor e não o buscam nem o consultam. Cala-te, pois, diante de Yahvé Adonai, Deus, porquanto o dia do Senhor está muito próximo, pois ele já preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos os que seguem a tradição de pular a soleira da porta dos templos de seus ídolos, e que enchem a casa de seus deuses com violência e engano. E assevera Yahvé, naquele grande dia se ouvirá uma voz de clamor junto ao portão de Dagê, dos peixes, pranto e lamento em todo o novo distrito, estrondos assustadores nas colinas. Ao moradores de Mactes, lugar onde se faz argamassa, chorai, porque todo o povo de Canaã está arrasado, todos os que usam a prata para comprar serão exterminados. Naquela época vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei todas as pessoas que descansam sobre a borra do vinho velho e azedo, isto é, que são complacentes com o pecado, e que alegam em seus corações, ora, o Senhor não intervém, ele não faz o bem nem o mal. Por isso a riqueza dele será saqueada, e suas casas, destruídas, se esforçarão na tentativa de construir novas casas, porém nelas não morarão, plantarão vinhas e vinhas, mas não beberão do vinho. Eis que o grande dia de Yahvé, o Senhor, breve virá, está bem próximo e vem depressa, contudo, ouvi com atenção, o dia de Yahvé será muito amargo, até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. Porquanto, aquele dia, será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas, dia em que o chofar, trombeta, irá gritar os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então afligirei sobremaneira a humanidade, e os homens vaguearão sem nada enxergar, porque pecaram contra o Senhor, seu sangue se derramará como pó, e suas entranhas como esterco. E, naquele dia, nem a sua prata, nem todo o ouro poderão livrá-los da ira de Yahvé. O fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro, porquanto ele dará um fim repentino e inexorável a todos os que vivem sobre a face da terra. Reúna-te e examina-te, ó nação sem sentimento de justiça e honestidade, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia transcorra como a palha, antes que se abata sobre vós todo o furor do zelo de Yahvé, o Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra, buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira de Yahvé. Gaza será abandonada, e Ascalon ficará devastada. Ao meio-dia Asdote será banida, e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes do litoral, da nação dos Queretitas, a palavra do Senhor está contra vossas atitudes, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei sem que reste nem sequer um habitante. Toda essa terra junto ao mar, onde habitam os Queretitas, se transformará em pastagem, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao restante da casa de Judá, para que se alimentem ali. Ao pôr do sol se deitarão nas casas de Ascalon, pois Yahvé, o seu Elohim, Deus, zelará por eles e restaurará o seu destino, trazendo-os de volta do cativeiro. Eis que os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e levantaram ameaças perversas contra o seu território, chegaram aos meus ouvidos. Por esse motivo, afirma Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Elohim de Israel, tão certo como eu vivo,
Moabe ficará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, uma região inteira tomada pelas ervas daninhas e imensos poços de sal, uma desolação perpétua, e, então, o remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação possuirão a terra deles. Portanto, é isso que eles ganharão como recompensa por sua arrogância, por ofenderem e menosprezarem o povo do Senhor dos Exércitos, e Ave será implacável e violento contra eles, quando arrasar todos os deuses cultuados sobre a face da terra. Então todos os povos, cada um no seu próprio país e cultura, adorarão a Elohim, Deus. Ó etíopes, vós também sereis aniquilados ao fio da minha espada de juízo. Deus estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando a grande Nínive absolutamente em ruínas, tão seca e árida como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos, e diversos tipos de animais silvestres. Até a coruja do deserto e os corvos se empoleirarão no topo de suas colunas. Gritos ecoarão pelas janelas afora. Haverá montões de entulhos nas estradas, e as vigas de cedro ficarão todas expostas. Esta, pois, é a cidade que rejubilava-se, que vivia despreocupada em plena segurança, e considerava consigo mesma: eu sou o que há de melhor, e além de mim não há mais ninguém. Ai, ai, só lhe restou dor e destroços. Transformou-se numa grande toca de animais selvagens. Todos aqueles que passam por ela sacodem as mãos e assobiam em sinal de assombro e escárnio. Ai da filha, cidade, rebelde e imoral, obscena e opressora. Não dá ouvidos à sabedoria, tampouco aceita qualquer correção, não confia em Ave, o Senhor, nem se aproxima do seu Elohim, Deus. Entre o próprio povo da nação os seus líderes são leões violentos que rugem o tempo todo, seus juízes são lobos vespertinos, que tudo devoram e nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens ardilosos e traiçoeiros, os seus sacerdotes profanam o sagrado e violentam a Torá, lei. No meio desta cidade está Yahvé, o Senhor, que é justo e jamais comete um ato maldoso. A cada manhã ele ministra o seu direito e retidão, dia após dia sem nunca falhar. Mas o injusto não se envergonha, nem se arrepende da sua injustiça. Eis que exterminei nações, todas as suas fortalezas estão arrasadas. Deixei desertas as suas ruas. Suas cidades estão completamente arruinadas, nem uma só pessoa sobreviveu, ninguém. Então eu mesmo declarei à cidade: com certeza agora me dedicarás à tua reverente obediência, pois, deste modo, a destruição não chegaria à tua habitação, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. No entanto, eles ainda estavam ávidos por praticar todo tipo de malignidade. Sendo assim, esperai por mim, adverte Yahvé, no dia em que eu me levantar para expressar meu testemunho de acusação. Porquanto decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, todo o furor da minha indignação. E então o mundo todo será consumido pelo fogo do meu zelo e da minha ira. E assim haverei de purificar os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome de Yahvé e o sirvam espontaneamente, e com o mesmo espírito. Desde além dos rios da Etiópia os meus adoradores, o meu povo disperso me trarão suas ofertas. Naquele dia, não mais sereis humilhados pelos seus muitos atos de rebelião, pois retirarei desta cidade os que se ufanam da sua soberba. Nunca mais sereis arrogantes no meu santo monte. Mas conservarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão em o nome do Senhor, Yahvé. Portanto, o remanescente de Israel não mais praticará malignidades, nem injustiças, não faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas dessas pessoas qualquer engano ou falsidade. Eles se alimentarão e descansarão tranquilamente, sem que nada, nem ninguém os perturbe. Canta, pois, alegremente, ó filha, cidade, de Sião, Sião, rejubila, ó Israel, Israel, vencer com Deus, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha, cidade, de Jerusalém. Eis que Yahvé anulou a sentença de execução que havia contra ti, e fez retroceder todos os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, daqui por diante, não temerás mal algum. Naquele dia se assegurará Jerusalém: não temas, ó Sião, não deixes as tuas mãos desanimarem, nem se enfraquecerem. Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, e com seu amor te renovará completamente, e se alegrará contigo em grande comunhão com brados de vitória e júbilo.
Eu mesmo reunirei os que lamentam a falta das festas solenes, os que se afastaram da vossa companhia, a fim de que isso não mais vos pese como humilhação. Nessa época, atuarei severamente contra todos os que te oprimem, salvarei os aleijados e ajuntarei todos os dispersos. Farei com que sejam honrados e respeitados em toda a terra onde foram envergonhados. Então, naquele tempo vos reunirei, naqueles dias, eu mesmo vos trarei de volta para casa. Eu vos darei a honra e o reconhecimento entre todos os povos da terra, quando, enfim, eu restaurar a vossa sorte e trouxer vossos cativos de volta, diante dos teus próprios olhos, garante Yahvé, o Senhor. Apocalipse 10. Depois avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem, e havia um arco-íris sobre sua cabeça. Sua face era como a luz do sol e suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz, como um forte rugido de leão. Assim que ele ergueu seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes. E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever, quando ouvi uma voz do céu que ordenava: guarda o que os 7 trovões disseram e não escrevas. O anjo, que vinha em pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita em direção ao céu, 6 e jurou: por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra e tudo o que neles existe, exclamando: eis que não haverá mais demora, e, que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará, exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Em seguida, me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou: pega-o e come-o, ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi depressa e, de fato, ele era doce como mel ao paladar, contudo, assim que o engoli, meu estômago ficou muito amargo. Então, recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Salmos 138. Um salmo de Davi. Eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração, canto teus louvores na presença dos poderosos. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome, por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. No dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Louvem-te, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas de tua boca. Celebrem eles os caminhos do Senhor, grande é a glória do Senhor. Pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes, e de longe reconhece o altivo. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver, estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos, e tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim. Ó Eterno, teu amor dura para sempre, não abandones as obras das tuas mãos. Provérbios 30 versículos 11 a 14. Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Há quem se considera puro e não se lava de sua imundície. Há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. Há quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas com o objetivo de devorar os fragilizados desta terra e os pobres da humanidade.